Olá, meu querido irmão, seja muito bem-vindo ao nosso bate-papo aqui. Que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Meu nome é Reginaldo Cardoso, eu estou junto aqui com o professor Antônio Reis e nós estamos aqui juntos para falar um pouquinho, conversar um pouco a respeito de um assunto que é de extrema relevância, de extrema importância, não só para a nossa igreja, mas para a própria teologia contemporânea como um todo. Haja visto que em muitas situações, em muitos ambientes eclesiásticos, em muitas comunidades de fé, esse assunto ainda é tabu, né, professor? A gente tem algumas igrejas, infelizmente, que, em função de uma interpretação que foi desenvolvida ao longo de vários séculos, acaba distorcendo a interpretação do texto bíblico, influenciando, inclusive, a convivência eclesiástica nas igrejas, defendendo, né, o ministério exclusivamente masculino e em detrimento ao ministério feminino. Então, esse é o assunto que nós vamos falar aqui hoje. Nós vamos comentar um pouco a respeito do ministério feminino, usando como base aqui alguns textos de Romanos e da primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Nós vamos fazer uma contextualização em relação a esse assunto. E aproveitando, né, que nós estamos fazendo essa introdução, aproveitar também para fazer menção desse projeto, que ele faz parte da Faculdade Macpherson. A Faculdade Macpherson tem já iniciado as suas atividades com um curso de graduação em teologia e alguns cursos de pós-graduação. E nós estamos desenvolvendo, né, está aí no forno, né, professor, também uma pós-graduação, uma especialização na área exatamente do Ministério Feminino, a partir exatamente de alguns estudos desenvolvidos pelo professor Antônio Reis. Então, além de coordenador do curso de teologia, sou um dos professores da faculdade e professor Antônio também é professor ali da Faculdade Macpherson. Bom, professor, a gente iniciando essa conversa, esse bate-papo, eu acho que é importante a gente contextualizar a discussão. Por que isso ainda é tabu em muitas igrejas? E qual é a razão pela qual a gente tem tantas divergências na própria interpretação do texto bíblico? Na interpretação não, na interpretação também, mas inicialmente na própria tradução, né? Então, por que isso é uma polêmica? Por que é um tabu? Qual é o fundo, né, o panorama, o fundo histórico e teológico dessa discussão? Paz para todos. Muito bom poder estar aqui com o pastor Reginaldo para abordarmos, na verdade, esse tema. Eu sou o professor Antônio Reis, né, que nós vamos estar falando desse tema, Ministério Feminino. E esse tema veio à mesa, acho que num momento muito importante, muito propício, tá? Já que ele existe na área prática da igreja brasileira, mas, lamentavelmente, a área acadêmica existe uma falta de material para que a gente possa estar no âmbito acadêmico debatendo esses temas e esse assunto. E, infelizmente, no Brasil, às vezes querem se tratar isso como um ponto fechado, a favor do complementarismo, que entende que o ministério feminino ele não encontra respaldo na Escritura e que a questão eclesiástica funcionaria quase como um clube do Bolinha, tá? Fechado para as mulheres. E é importante a gente trazer isso à mesa. Agora, nos últimos anos, né, algumas traduções foram atualizadas. Nós temos alguns casos de traduções a partir dos anos 20, pelo menos a NAA, tá, e a própria NVI, e para citar um pouco também a nova King James, a King James atualizada, chegaram ao mercado brasileiro. E a gente precisa, na verdade, lidar um pouco com as traduções em relação aos textos gregos e como que isso tem, na verdade, afetado o entendimento de muitos leitores, né? Porque, querendo ou não, isso acaba afetando. Então, isso vem para a mesa e a gente quer conversar agora, durante esse tempo que vamos estar aqui batendo papo, ver o quanto que as traduções, de fato, refletem a intenção autoral dos textos gregos que nós temos
a nossa mão à medida em que começamos a examinar cada vez mais os seus manuscritos e tudo que isso é refletido. Então a gente vai estar batendo um papo sobre isso. Iniciando já então, o senhor mencionou aí essa questão de complementarismo, né? Então a gente poderia talvez começar por essa questão, porque quando você avalia a situação da mulher na Bíblia, existe até dentro dessa ala mais conservadora, digamos assim. Então a gente precisa entender bem assim essa questão de ala conservadora, ala progressista dentro da Bíblia. E a ala progressista não é no sentido de você atualizar o texto bíblico às realidades atuais, mas na verdade é de você desmistificar algumas questões dentro do texto bíblico que vêm sendo interpretadas ao longo dos séculos. Então, essa ala mais conservadora acaba suscitando, inclusive, algumas críticas contra a Bíblia, e eu acho que o senhor já ouviu falar isso. Aquele que está nos vendo aqui certamente já ouviu falar a respeito também, de que a Bíblia é um livro machista, né? Então a Bíblia é um livro machista. Quando você faz uma leitura exegética do texto, você já derruba completamente esse argumento. Haja vista que a gente pega, por exemplo, lá em Gênesis, nós estávamos até em off batendo um papo sobre isso, você percebe que a criação de homem e mulher é de forma complementar, mas não no sentido de que alguém é posto como membro principal dessa criação e a outra acaba tendo um papel secundário. A complementaridade é no sentido de um complementar o outro. E, aliás, o texto bíblico, né, a expressão que é utilizada ali de auxiliar idônea, ela em si já é passível de algumas críticas, né, tipo de tradução. O senhor sempre cita uma frase de um teólogo, talvez o senhor lembre até o nome do teólogo aí, ele vai dizer que você lê uma tradução é como você beijar a noiva por cima do véu. E aí o tradutor ele precisa ter um papel tal que ele torne esse véu tão fino que ele se torne imperceptível, né? Mas, de qualquer forma, na tradução, dentro dessa analogia, você jamais vai sentir de fato o sabor do beijo ali. E isso é importante a gente entender, porque toda tradução, infelizmente, ela vai carregar. Infelizmente não é nem infelizmente, é uma questão realmente de tradução. Quando você traduz de uma língua para outra, e de qualquer língua origem para qualquer língua destino, sempre alguma coisa vai acabar se perdendo, né? E aí está sujeito a certos vieses do próprio tradutor que vai acabar impondo ao texto. Então, voltando nesse texto de Gênesis, nós vemos que essa auxiliar idônea, que no hebraico é Ezer Kenegdo, tem um sentido completamente diferente, né? Se nós fôssemos pegar essa palavra kenegdo, né, o que tem a sua raiz na palavra neged, é algo que se coloca em oposição ou contra. Então, imaginando que você tem uma fruta em que você divide ela pela metade e coloca uma de frente para a outra. A unidade e a integralidade só é possível quando as duas metades elas estão opostas nesse sentido. Então, é nesse sentido a complementaridade. Diferente desse viés complementarista relacionado à interpretação do texto bíblico, que vê a mulher exatamente de uma forma que ela é posta numa condição de inferioridade e hierarquicamente inferior. Tô certo nessa interpretação, nessa fala, e aí eu gostaria que o senhor falasse sobre esse assunto, né? Explicar melhor para quem está nos assistindo aqui sobre complementarismo e o igualitarismo, que é aquilo que vai se opor teologicamente a isso. Bom, é importante a gente trazer essa questão para a mesa e poder descrever um pouco dos dois tipos de abordagem evangélica que existe, que é o complementarismo e o igualitarismo. E a ideia do termo complementarismo, ele nos traz a ideia de complementar. Tá? E aí eles alegam que há uma equivalência nesse sentido igualitária, tá, entre homem e mulher, mas que o complementarismo dessa relação estaria nos papéis. Então, acho importante a gente
pensar um pouco sobre essa linha, porque o complementarismo ele restringe a mulher em relação a ministérios. Não em dignidade, mas em função. Exatamente. Então, como ele restringe a questão eclesiástica da mulher, e se vende a ideia que essa é a visão tradicional da igreja. Só que a gente precisa dar uma voltada em toda essa questão e pensar no seguinte, que o complementarismo ele passa a adotar essa nomenclatura a partir dos anos 70, mas antes dos anos 70, isso chamava patriarcalismo. E como que funcionava a questão hierárquica para eles, já que existe entre homem e mulher, nesse modelo até o fim dos anos 60. A ideia é que o homem estava numa posição hierárquica em relação à mulher, tá? Mas sem igualdade de natureza. Então, a visão tradicional, que não é defendida pelo complementarismo, tá? É que a mulher ela estava qualitativamente abaixo do homem e por isso que o homem exercia a função de hierarquia sobre ela. E aí, com essa crítica, eles precisaram responder isso às comunidades protestantes e eles passaram a adotar, a partir dos anos 70, por causa de um artigo do George Knight III, em que colocou no jogo o termo que até então nunca foi usado, papéis. Então, o discurso do complementarismo a partir dos anos 70 é que a igualdade, então ele se afasta da visão tradicional, que em grande massa é defendida por uma ala da Batista do Sul, no contexto americano, e ainda eles estão querendo resgatar esse discurso, e aí eles se afastam porque eles vão falar que existe igualdade de natureza, mas existe distinção de papéis. Esse é o discurso que passa a ocorrer no meio evangélico a partir dos anos 70. Tá? Só que a crítica continuou existindo ainda em relação a essa postura como não totalmente amparada na Escritura. E aí, a partir de 2015, no contexto americano, surgiu o complementarismo light, que passou, na verdade, a aceitar as mulheres exercerem funções eclesiásticas, com exceção de ser pastor sênior, tá? Ser o principal pastor. Mas eles já se movimentaram, se afastando um pouco disso. Eu acho assim, importante a gente destacar isso, por quê? Porque, para o contexto brasileiro, esse debate não existe. Tá? Esse debate não existe. E isso é importante, a gente pensar que no Brasil a gente importa muita teologia. Alguns chegam até a advogar no sentido de que a gente precisa produzir uma teologia brasileira, alguns teólogos brasileiros surgem nesse cenário, mas é importante a gente entender qual é a raiz, qual é a fonte dessa teologia que a gente tem recebido, né? Qual é a fonte dessa que a gente tem bebido. Então, isso é bastante importante pontuar, né? O que, às vezes, ocorre algumas críticas é no sentido que fala isso aí parece meio um discurso feminista, né? Parece um discurso progressista no sentido de que é um discurso de esquerda, etc., porque é a emancipação feminina. Mas quando a gente percebe esse processo, que na verdade ocorreu um processo inverso, né? Ocorreu um processo de patriarcalização em relação a essa interpretação do papel da mulher na igreja cristã, e a gente acaba assimilando isso de forma direta ou indireta, exatamente por conta dessas fontes estrangeiras, né? Essas fontes externas que acabam chegando, predominantemente elas tomam conta do imaginário teológico americano e a gente acaba importando exatamente essa perspectiva mais patriarcal. Qual que é a importância dessa compreensão, desse processo, eu digo, né? Uma coisa assim que é muito relevante em relação a tudo isso é a gente compreender o que ocorreu dentro dos Estados Unidos, tá? Já que evangelisticamente a gente acaba sendo uma colônia americana pela forma em que ocorreu o nascedouro, né, da cristandade, né, em nossa terra. Então é importante entender que essa visão, ela até um certo momento ela foi dominante no contexto americano, tá, ou da fala inglesa.
Mas a reação daquilo que chama de igualitarismo, em trazer a crítica e tentar mostrar um entendimento diferente no âmbito da hermenêutica sobre os textos, por a teologia no contexto americano ser algo amadurecido, ele levou muitos acadêmicos a se voltarem para essa pesquisa. E o que ocorreu dentro da teologia, basicamente, americana? Grande parte dessa erudição, eles acabaram, né, entre aspas, se convertendo do complementarismo que eles defendiam para o igualitarismo. E esses acadêmicos, a partir do momento que eles perceberam o que estava ocorrendo, eles passaram a publicar materiais que nem Gordon Fee, Scott McKnight, que são conhecidos do âmbito brasileiro. Eles passaram, na verdade, a publicar materiais e isso acabou ganhando uma força de dominância, a tal ponto que hoje, no meio, próximo do fim da década passada, já se dava como totalmente derrotado o complementarismo. Então, hoje, de cada 10 grandes acadêmicos do mundo da fala inglesa, 9 são igualitários. 9 são, na verdade, acadêmicos que defendem a participação da mulher no ministério eclesiástico em todos os âmbitos. Então, essa é uma questão, basicamente, que para o contexto americano já foi resolvida. E por que foi resolvido? Porque pelo fato da teologia ter amadurecido muito cedo no contexto americano, isso se resolveu nesse âmbito e eles levaram isso para o âmbito da igreja. E um grande exemplo que a gente pode dar em relação a essa mudança que ocorreu dentro dos Estados Unidos, você pega uma igreja de expressão no contexto americano, Assembleia de Deus Americana. A partir de 2012, eles abandonaram o complementarismo e adotaram o igualitarismo e passaram a consagrar mulheres. Então é só para a gente ter uma percepção o quanto que tudo isso mudou o ambiente eclesiástico americano. E basicamente a gente pode afirmar que no contexto do mundo da fala inglesa, isso é uma questão resolvida. Aí quando você vem para o contexto brasileiro, parece que aqui ocorreu o contrário. Parece que o complementarismo brasileiro tem dado isso como uma questão resolvida. Num ambiente totalmente leigo, já que a teologia nacional ela praticamente inexiste. O debate não ocorre nem no meio de publicações. São raros emissoras, editoras, que nem a Thomas Nelson, que estão trazendo alguma coisa para o ambiente desse debate. Então, o que ocorre? Enquanto não houver um amadurecimento da teologia em lidar com esses textos no âmbito da exegese, a gente não vai conseguir, na verdade, trazer um grau de maior clareza. Porque, infelizmente, o leigo, quando ele fala que ele se opõe ao ministério feminino, ele quer usar o argumento: tem pastora na Bíblia? Que nem ouvir de uma pessoa. Aliás, isso é clássico, né? Onde é que tem pastora na Bíblia? É um questionamento que eu recebi, e aí eu respondi para essa pessoa, para esse questionador, o seguinte: então o termo tem que existir na Bíblia para poder ser bíblico. Ele disse, sim. Eu falei assim: tem trindade na Bíblia? O termo não está lá. E aí eu sempre argumento. Está, né? Exatamente. O que tem que estar é o conceito. O conceito existindo, você define o termo. Então, para a gente poder imaginar que isso é argumento que se use. É argumento totalmente descartável num debate acadêmico para essas questões. Então, o que a gente tem, na verdade, no Brasil é um tradicionalismo recebido, porque, alegando ainda mais no discurso, que é uma questão muito fajuta, dizer que a ascensão do ministério feminino no último século tem relação com a ascensão do movimento feminista no fim do século XIX, na segunda parte do século XIX, o que é um grande engodo. Por quê? Porque bastaria você se voltar para a igreja primitiva, olhar a recepção de textos que a gente estará analisando aqui, pelos comentaristas e por as grandes vozes do cristianismo
na igreja primitiva, e a gente vai perceber que eles são unânimes em reconhecer ao chamado de muitas mulheres dentro do Novo Testamento, os títulos e o quanto que se proliferou a atividade de mulheres no âmbito de diaconisas, no âmbito de lideranças de igreja, inclusive. As evidências epigráficas, elas nos demonstram que a igreja primitiva, até o IV século, permitia a mulher exercendo atividades ministeriais. Então, o que ocorre é que parece que há um vácuo histórico no discurso complementarista, não lidando com as fontes históricas. Como que eles interpretaram os mesmos textos que nós estamos interpretando hoje? Eles estão muito mais alinhados com a visão igualitária do que com a visão complementarista. Me parece que existe aliás, dois grandes problemas aí, né? Que o primeiro grande problema está relacionado com as lideranças eclesiásticas mesmo, as grandes igrejas que são mais tradicionalistas. E existe um certo tabu em relação a isso, uma resistência em analisar isso com um viés mais exegético. Então, eles mantêm esse tradicionalismo. E o segundo grande problema são das próprias editoras, que aí eu consigo enxergar um certo problema comercial. Então, por que existe uma resistência, às vezes, de se mudar termos na tradução que seriam mais adequados considerando o original? Isso aconteceu com algumas versões que elas foram, por exemplo, a Nova Almeida Atualizada, que ela foi lançada na sua primeira versão trazendo alguns termos que desagradaram certas pessoas, certas lideranças, e essas lideranças fizeram uma certa pressão já na segunda edição, esses termos eles são alterados, eles são mudados. Então existe um grande problema em relação a essas traduções. E para a gente pegar um gancho, então, e entrar especificamente aqui em alguns textos, né, para a gente explicar não só historicamente, mas também exegeticamente essa questão, a ideia complementarista nesse sentido, então ela está relacionada com o fato de que homem e mulher são iguais em dignidade, porém com funções estabelecidas por Deus com funções diferentes. E o igualitarismo, ele enxerga tanto a questão da dignidade quanto a questão de função como igual. Até porque, quando nós enxergamos um texto bíblico, quando Deus chama Adão e Eva ali, ele dá a incumbência de cuidar ali para ambos, para os dois. Não é só para Adão, ele está dando essa incumbência para ambos, né? E dentro dessa perspectiva, ao longo da história, a gente vê que a igreja cristã, nos primeiros séculos, embora alguns pais da igreja tiveram algumas perspectivas diferentes, mas é amplo ali a aceitação do ministério feminino, né? Em relação, eu falo da divergência em relação a algumas interpretações. Aí, falando sobre essa questão da tradução, eu deixei até aberto aqui a nova versão internacional, que ela traz aqui em Romanos 16:1 o seguinte texto: recomendo a vocês a nossa irmã Febe, serva da igreja em Cencreia. E aí ela traz uma nota de rodapé escrito assim, ou diaconisa. E quando a gente pega a versão em inglês, a New International Version, ela vai trazer a palavra deacon ou deaconess, que é diácono ou diaconisa. Por que existe, então, essa alteração? E aí, já dando o gancho, obviamente, o senhor fica à vontade para resgatar alguma questão histórica, né, da patrística e tudo mais, mas já pegando esse gancho para a gente entrar na exegese do texto, né, que nós vamos analisar alguns textos que mostram, né, que dão demonstração que as mulheres elas tinham funções de liderança dentro da igreja, seja diaconisa, seja de apóstolo, que aí ou apóstola, que nós vamos abordar daqui a pouco. Bom, o problema que a gente tem com as traduções nacionais não é exclusivo, tá? Da nossa realidade. A gente deve ter algo em torno de 12 a 15 traduções nacionais. O contexto americano tem algo próximo de 50. E essa divergência sempre ocorreu lá também. Em relação
a forma em que, lamentavelmente, muitas traduções se afastam do sentido original, tá, já é histórica. Vamos começar pensando um pouco sobre Romanos 16, 1. A tradução, na verdade, do termo masculino, né, diáconos, tá, que é o título que é atribuído a uma mulher. É um título que é atribuído a uma mulher. Curiosamente, quase todas as Bíblias da linha Almeida, com exceção, acho que da ACF, tá, que é a Almeida da Sociedade Trinitariana, que, se não me engano, usa serva, todas elas adotam uma verbalização desse substantivo diáconos e trazem aquela que serve, tá, trazendo a mesma ideia que está na NVI de uma serva, né? Agora, é interessante a gente pensar que aquele que compra uma Bíblia Almeida imagina que tem essa Bíblia Almeida que compartilhava, né, historicamente o que as Almeidas sempre trouxeram. Isso não é uma realidade. Porque se nós pegarmos, nós temos até 1898, quando surge a Almeida Revista Corrigida, no século XIX nós temos 4 traduções da Almeida. Todas elas traduzem esse texto Febe ministra na igreja de Sencreia. E é só a Almeida Revista Corrigida, em 1898, que vai mudar isso. Aparentemente, parece que há uma influência da ascensão do movimento feminista para que eles modifiquem isso. Mas isso não foi produto de exegese. Isso foi produto de uma filosofia da igreja para aquele momento, e a partir de então, todas as Almeidas têm seguido em verbalizar, tá, um substantivo. E aquelas que tentam se afastar dessa verbalização, por realmente estar muito mais distante do termo diáconos, elas optam muitas vezes por serva, que nem no contexto brasileiro a gente tem. Tá? Tem uma das Almeidas e tem a própria NVI, que se afasta da NV americana original. Mas pior que isso é quando você percebe uma tradução nova, tá? Que é a NVT, se afasta da NLT, que é a tradução americana, o qual eles, na verdade, estariam traduzindo. E eu costumo dizer que eles foram almeidados, tá, em relação a esse texto. Essa é a realidade das nossas traduções. E a grande pergunta é: por que se faz esse tipo de opção? Há uma ideologia que gerencia isso? Dá para perceber que, ao invés de permitir que o texto bíblico ele fale por si, se impõe a partir de uma cosmovisão específica, de uma ideologia, de um ponto de vista, de uma lente bastante específica, se impõe ao texto uma interpretação. Porque quando a gente olha para a expressão no grego, essa expressão diácono pode ser traduzida por servo, pode ser traduzida, mas isso vai depender do contexto, de onde ele está inserido. Então, se privilegia não pela exegese em si, se privilegia a partir da imposição de uma ideologia. Eu sei que o senhor falou assim, que será, né? O senhor coloca até num certo suspense, mas quando você faz uma discussão séria, uma discussão exegética séria em cima do texto, se percebe que há, evidentemente, essa intenção, né, de se abafar a possibilidade de que alguma mulher na igreja aqui, biblicamente, ocupasse alguma função de relevância, alguma função de liderança ali nas igrejas locais. Então, essa questão das traduções na língua portuguesa, esse distanciamento, ele dá claras demonstrações disso. A gente comentou em relação à NAA, por exemplo, que na sua primeira versão traz de uma forma, depois eles acabam mudando por certas pressões, mas essa pressão ela vem exatamente por causa de uma cosmovisão. Não é um trabalho, não foi feito um trabalho exegético para se identificar qual seria a melhor forma de se traduzir isso, mas muitas vezes é exatamente essa visão
mais comercial, falou, a gente não quer perder a clientela, digamos assim, não quer perder a freguesia, então vamos mudar isso aqui novamente e distanciar daquele sentido original que algumas versões americanas já traziam, como o senhor bem disse, né? Nos Estados Unidos isso é uma questão bem resolvida já. Aqui no Brasil é que ainda se mantém, né? Se cria ou se desenvolve, se alimenta ainda essa visão um pouco mais tradicionalista, que se aproxima dessa visão de complementaridade, né? Então, ou de complementarista dentro do viés do texto bíblico, do papel de homem e mulher aqui. E já engatando mais uma questão, gostaria também que o senhor falasse um pouquinho sobre a importância disso. Qual que é a importância? Porque às vezes alguém que está nos ouvindo fala assim, tá, mas qual que é a diferença de falar que ela é diaconisa ou que ela é serva? Todo diácono não é um servo? Então a gente trazer também a relevância dessa discussão. Porque para alguns talvez possa parecer que é uma discussão infrutífera e que não serve para nada. Ainda batendo nessa questão, então, das traduções, lógico que elas afetam o leitor, não tem como ser diferente. E lógico que quando você vê essa disparidade de opção de termo, só pensando em relação ao contexto brasileiro, já mostra que tem algum problema em tudo isso aí. Mas, teoricamente, a gente esperaria que tradutores pudessem, ou sociedades bíblicas pudessem ser neutras em relação a isso e usassem simplesmente todo o ferramental da exegese para deixar transparecer o sentido do texto. Mas, infelizmente, o que a gente vê com o histórico das traduções não demonstra isso. E como você citou corretamente, professor, o caso da NAA é um caso clássico, porque na sua primeira edição ela traz diaconisa, porque a NAA é uma proposta de se atualizar a Almeida atualizada. E aí ela traz em sua primeira edição. E eu, recentemente, conversei com um dos diretores da Sociedade Bíblica e fiz uma pergunta a ele, inclusive deixei ele à vontade para não responder se não precisasse. E a minha questão é, sabendo que uma igreja pentecostal de expressão no contexto brasileiro adotou essa tradução como sua segunda versão oficial, o meu questionamento foi se na terceira edição que ocorreu a modificação, removendo-se diaconisa e voltando e colocando-se o termo que estava originalmente na ARA, na Almeida atualizada, que era aquela que serve. E aí o meu questionamento foi se essa igreja adotou depois da modificação, se a modificação foi feita porque houve, na verdade, algum tipo de contato em relação a isso. E ele, em off, comentou comigo que houve. O presidente dessa igreja solicitou que houvesse essa modificação. E ela foi feita, e essa expressiva igreja passou, na verdade, a adotar essa Bíblia. Então, você percebe, só por esse curto diálogo, que esse resgate desse texto que tem no século XX permeado as Almeida, não é produto de exegese, mas produto de confessalidade. E essa é a verdade. A igreja tem uma confissão, ela rejeita o ministério feminino e ela precisava amparar isso em cima desse texto. Esse é um ponto para a gente pensar. Só citando ainda traduções, curiosamente, a King James atualizada, que ela foi uma opção americana para atualizar a linguagem da King James tradicional de 1611, que traz serva, e se imaginou que no contexto brasileiro ela deveria manter uma certa fidelidade. E é uma das poucas que se afasta e ela traz diaconisa, na verdade, nesse texto. Agora, algo que a gente precisa falar sobre o termo diáconos. Diaconisa, ela não é uma equivalência adequada, porque quando você vê, por exemplo, o mesmo termo ocorrendo em Filipenses, capítulo 1, versículo 1, 1 Timóteo 3:8 ou 12, ela é usada, esse termo é usado, na realidade, para
para cooperadores, tá? E aliados de Paulo. E ele é traduzido muitas vezes como diáconos ou como ministros. Ele é usado pelo próprio Paulo com relação ao seu próprio ministério e é traduzido como ministro. Tem um erudito que falou numa das suas obras dizendo o seguinte, que se fosse um nome de homem, em vez de um nome de mulher em Romanos 16:1, ninguém ia questionar a tradução diáconos. Outro ponto que a gente precisa entender. O diácono, que esses textos citam, ele não é um equivalente ao diácono moderno ou uma diaconisa moderna. Porque um diácono, uma diaconisa moderna, ele, na verdade, tem uma função eclesiástica totalmente de assessoria. E diáconos, no contexto da igreja primitiva, ele era função de liderança. Eu acho importante ressaltar isso para que a gente exatamente não cometa esse anacronismo semântico de tomar essa palavra no sentido atual. Quando você percebe a instituição dos diáconos lá no livro de Atos, você percebe as características e as funções que eles teriam ali, inclusive a notoriedade que eles tiveram posterior. Nós temos pelo menos 2 ali, Estevão e Filipe, que são mencionados mais enfaticamente, que demonstrando realmente essa posição de liderança. E não essa percepção, ou essa interpretação, ou essa compreensão que nós temos do diácono, da diaconisa hoje em dia. Porque hoje em dia, ainda que algumas igrejas não permitam líderes ou pastoras mulheres, ainda assim, às vezes, se permite diaconisa. Então, se tem essa ideia, às vezes, mas mesmo que for diaconisa aqui, tudo bem, porque na igreja pode-se ter realmente diaconisas para essas funções. Mas quando a gente faz essa associação, nós estamos fazendo uma falsa equivalência de termos, né? O ponto que a gente não precisaria estar lidando com esse problema de tradução, tá? Se as ideologias não estivessem gerenciando a exegese. Não seria, a gente não deveria nem perder tempo com isso. Só que por que a gente está batendo nessa tecla? Porque, historicamente, essa tradução passou a ser ofuscada. A King James, que é de 1611, ela adota a serva. Mas antes dela, a Bíblia Genebra já passou a utilizar. É o primeiro registro que a gente tem de uma tradução, né, no pós-reforma, usando esse termo para definir isso. Só que o curioso de tudo isso é que quando você lê João Crisóstomo, tá, o famoso pregador Boca de Ouro, ano 380, Teodoro de Cirro, o próprio Orígenes, poderia citar um calhamaço, na verdade, de líderes patrísticos que eles analisam esse texto nas suas obras. Hipólito de Roma. Sim, e eles reconhecem. E eles reconhecem a função que ela exercia. E para que a gente possa ter uma percepção, queridos, tá, eu destaquei aqui em que muitas das traduções trazem como ministros. E hoje uma boa gama da erudição, inclusive traduções americanas, estão traduzindo esse termo como ministro, porque essa era a função do diácono, tá? No nível de associado de Paulo, no nível de igrejas, tá? Como o próprio Epáfras, tá? Que está citado como tendo uma igreja em sua casa onde ele era ministro. Então, hoje há uma tendência de se optar porque teria mais sentido pela função. Mas o grande desafio histórico é que aí você tem que admitir que uma mulher exercia função de liderança. A gente vai abordar daqui a pouco o segundo termo que Paulo vai acabar atribuindo à Febe, que é o termo patrona ou benfeitora. E aí, se você olhar a etimologia desse termo e como ele é usado no mundo antigo, uma patrona jamais poderia exercer dentro de uma igreja uma função de serva no modelo de arista, porque a proposta dessas traduções que traz aquela que serve ou a serva é colocar não ela em função eclesiástica dentro da igreja,
mas simplesmente como um ajudante, tá, de ordem nesse âmbito. Então, quando você olha o termo patrona no versículo 2, ou o termo benfeitora, que seriam traduções mais adequadas, ele exclui qualquer opção em você verbalizar, como nas Almeidas, aquela que serve, né? O termo diácono, acaba excluindo isso aí, tá? Ou o próprio conceito de serva, que foi historicamente popularizado pela King James. Então, só que para que a gente possa entender que se isso for olhado contextualmente e você definir que o termo próstates é patrono, como tem se adotado em uma tradução muito conservadora em relação a ministério feminino, que é a ESV, encabeçado por Piper, tá, e o Gruden, e eles adotam, na verdade, tá, o termo patrono porque entende, tá, isso aí. Então, isso acabaria excluindo qualquer opção de tradução como serva, tá, e colocaria ela exatamente como ministra numa função, tá, de liderança da igreja. O ponto, na verdade, e é isso que a gente está trazendo à mesa aqui, tá, é por que a sociedade bíblica é conivente com esse tipo de tradução, quais são os motivos que o levam, já que os motivos não são exegéticos. Porque você pega um contexto do mundo da fala inglesa, onde a teologia está altamente desenvolvida, tá? Uma teologia amadurecida, e eles estão se movimentando em se afastar desses termos que a gente está usando aqui, tá? E entendendo que, de fato, FEB exercia uma função de liderança na igreja de Sencré. Mas é interessante porque o afastamento desses termos é um contrassenso a uma boa exegese, porque a exegese exige quase um trava-língua, né? Mas que a gente faça essa análise dos termos, porque esses dois termos em conjunto, eles mostram que o apóstolo Paulo não está fazendo essa menção ou um jogo de palavras como se fosse simplesmente uma menção retórica em relação às colaboradoras, mas está demonstrando realmente posições reais de liderança e inclusive de mobilidade missionária. Você vê que essas mulheres, elas não ficavam sujeitas apenas a esses mandos, ó, leva isso aqui para mim, faz isso aqui para mim, mas elas tinham realmente, eram bem conhecidas e elas tinham essa mobilidade missionária dentro de um contexto realmente de liderança real dentro da igreja. O senhor mencionou João Crisóstomo, e na homilia de número 30 ele vai exatamente nesse sentido, identificando Febe como uma mulher que era líder, né? Que é diácona, ou diaconisa, né? O termo que nós usamos em português, realmente como alguém que exercia essa liderança. Você tinha ali a figura dos apóstolos, depois você tem a figura ali de bispos e presbíteros, e você tinha, dentro dessa estrutura, essa função diaconisa, que era uma função, de fato, de liderança dentro da igreja. E relacionado a isso, tem alguns documentos, o senhor me permite até mencionar aqui, tem um manuscrito grego do século X, que ele traz, dentro desse manuscrito, ele traz o trecho da carta de Paulo aos Romanos, que ele vai dizer assim: aos Romanos, escrito de Corinto, via Febe a diácona. Aqui está uma tradução livre, né? Como eu disse, a gente usa mais diaconisa. Tem um outro documento que foi encontrado na Ásia Menor, comemorando isso aqui, nem fala de Febe, né? É uma outra figura que era importante ali dentro do contexto da Ásia Menor, que esse documento ele diz assim: em memória de Eugênia, a diaconisa, restauramos o sarcófago, ele foi caiado por nós, os pobres de Geragate. Então esse documento que foi encontrado lá também, demonstrando que uma outra mulher ocupava também essa posição. E por fim, tem um texto aqui um pouquinho mais longo, eu vou fazer a leitura aqui, que é do J.B. Lightfoot, que vai fazer um comentário sobre isso. Na verdade, ele está fazendo uma pregação, é uma mensagem, né? E ele diz o seguinte: sempre foi motivo de profundo pesar para mim que na versão inglesa da Bíblia recebida,
o diaconato feminino tenha sido obliterado. Ao ler meu Novo Testamento, o diaconato feminino é uma instituição tão definitiva na Igreja Apostólica quanto o diaconato masculino. Febe é tão diácona quanto Estevão ou Filipe são diáconos. No entanto, na primeira das duas passagens às quais aludi, as diaconisas são transformadas em esposas de diáconos, desafiando tanto a interpretação natural das palavras quanto as sugestões do contexto. Enquanto na última, Romanos 16:1, a palavra incolor serva é substituída pelo termo mais preciso, diácono ou ministro, até que esse ministério feminino seja restaurado, a Igreja da Inglaterra, nesta diocese, permanecerá unidirecional. Então ele reforçando exatamente essa interpretação. E vai ao encontro daquilo que o senhor mencionou. Aquilo que já é bem resolvido, nesse caso aqui lá, pelo Lightfoot, na Igreja da Inglaterra, aquilo que já é bem definido na teologia americana, infelizmente ainda encontra muitos obstáculos aqui no Brasil exatamente por causa desses interesses. Se vende, na verdade, na nossa realidade, uma visão, tá, que tudo isso é novidade. E como que você citou aí algumas evidências, tem uma evidência epigráfica, tá, do terceiro, quarto século, tá, que foi um achado, que tem-se a imagem, tem tudo documentado, falando de Sofia, chamado Sofia, a segunda Febe. E aí atribuída a ela, Sofia é o diácono, a segunda Febe. Diáconos. Importante destacar que até o quarto século, todas as mulheres que exerciam funções eclesiásticas, eles recebiam a nomenclatura masculina. E é o que o senhor tinha mencionado, porque um argumento é que, tá vendo, isso aqui é masculino, não pode ser traduzido de forma feminina, mas o feminino é quando você transfere para uma outra língua, essa língua talvez tenha um termo feminino, que não necessariamente é a realidade da língua origem. E tradicionalmente, então, essa evidência da própria Sofia, tá, que era um diácono, tá, ela corrobora, na verdade, tá, e traz o nome Febe novamente para dentro dessa realidade, mostrando que até o quarto século, esse substantivo, esse título, era atribuído às mulheres. E é só a partir daí, então, que começa a se ter uma designação, embora as mulheres continuaram a ser ainda chamadas de diáconos, mesmo com o seu contraponto feminino. Então, quando você olha para a igreja primitiva, você vê que as atividades das mulheres, elas existiam. Tá? A gente tem o caso de uma bispa, que é uma episcopisa, Na verdade, a terminação correta é uma episcopisa, Teodora, do qual tem se achado e se descobriu uma tentativa de masculinizar o nome, tá, desse achado, porque era uma episcopisa, tá, que controlava uma região, e tentou-se, na verdade, manipular porque virasse Teodoro. Então, tudo isso são fontes. Isso tudo é desconhecido do grande público evangélico, porque se vende a ideia que tudo que a gente está vivenciando agora é oriundo da ascensão do ministério feminino, do feminismo em si, o que não é uma realidade. E por quê? Porque não é um campo de pesquisa. Então, um dos projetos, como você acabou de citar, tá, da Faculdade Macpherson, é poder ter, de fato, essa pós, esse Ministério Feminino, e trazer isso para ser analisado dentro do público brasileiro. Porque, olha, no âmbito da pesquisa, independente de você concordar ou não, se as evidências históricas estão aí, as evidências epigráficas estão aí, elas têm que ser pesquisadas, elas têm que ser analisadas, tirar as conclusões. Então é importante que nós possamos trazer tudo isso à tona, trazer à baila, para que possa, de alguma maneira, se refletir nas nossas traduções, como aconteceu no contexto americano. Traduções que eram altamente conservador no sentido de não permitir, tá, que nem é o caso da ESV, tá, não permitir qualquer possibilidade para as mulheres, elas reconhecem, tá, passam a reconhecer em suas traduções, tá, se afastando das traduções antigas.
E só para que a gente possa ter uma percepção, e eu quero abrir isso, né, para todo mundo, a própria NAA, que foi lançado no seu formato em Bíblia de Estudo, ela usa, na verdade, as notas de rodapé da Bíblia de Estudo ESV. E o curioso da produção dessa Bíblia de Estudo americano, em que houve uma exigência em todos os comentaristas convidados para essa Bíblia. Todos eles deveriam se opor ao ministério feminino. E nenhuma mulher foi convidada para comentar as notas. Então, quando você lê a NAA de estudo, você tem que ter essa percepção, que são só eruditos que se opõem a qualquer possibilidade de mulher exercer funções eclesiásticas dentro da igreja. E aí, o que eu percebo é que quando eles lidam com textos em que a ESV, a tradução americana, se afasta da NAA, eles têm que fazer um remanejamento de argumentação que ocorre. Se você pegar, por exemplo, as notas de rodapé da NAA de Romanos 16:1, saiu diaconisa, tá? E depois mudou para aquela que serve. Então, eles precisaram fazer uma readequação nacional. Então, essa é toda a jogada que, lamentavelmente, ocorre. E quem está recebendo esse produto não tem nenhum tipo de informação para poder lidar com essa dificuldade. E acaba ficando refém exatamente dessas traduções que são feitas e tendenciosas, muitas vezes. E quando você lê o texto, como o senhor mencionou, professor, o leigo, quando lê o texto aqui, nossa irmã Febe serva na igreja sem crer, ele não problematiza toda essa questão. E acaba assimilando, porque alguém vai dizer, né, fala assim, não, olha, por isso, o argumento, não existe pastora na Bíblia, mostra para mim a pastora na Bíblia, mostra para mim onde está escrito que alguma mulher ocupou algum cargo de liderança. E aqui, isso faz bastante sentido quando a gente fala a respeito de Febe e, se o senhor me permitir, obviamente, já avançando um pouquinho, se a gente um pouquinho mais adiante, no versículo número 7 do mesmo capítulo, nós temos uma outra problemática. O senhor mencionou a masculinização de nomes femininos, que é o que acontece no versículo 7 aqui, que muitas traduções vão acabar trazendo Júnias, né, no versículo 7 ali, como um nome masculino, ao invés daquilo que está no original e daquilo que foi compreendido pela igreja ao longo de vários séculos. Então, o versículo 7 diz assim, saúdem Andrônico e Júnias. Eu estou lendo conforme a versão aqui é a NVI, né? Meus parentes que estiveram na prisão comigo, são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Então, obviamente, caso o senhor deseje assim, né, a gente já passar para essa questão do versículo 7, a não ser que tenha mais algum ponto para abordar, aí a gente volta um pouquinho, senão a gente já anda aqui. Eu só gostaria de citar sobre o termo diácono ainda, tá? Dizer o seguinte, o Craig Kinner, né, que tem muitas obras publicadas na língua portuguesa, que é um igualitarista, tá, de carteirinha, recentemente foi convidado a se retirar da Batista, tá, por causa dessa posição dele, e se movimentou em direção à Assembleia de Deus Americana. Ele costuma dizer sempre que toda vez que esse termo que é atribuído a Febe, tá, é usado por Paulo, sempre está falando de alguém no ministério. Tá? Esse é um ponto importante. Por que o gênero dita como você deve traduzir uma palavra? Se ela é uma cooperadora de Paulo, tá? Assim como tantas outras. Tá? E o Kinner fala isso. Sempre que é usado, sempre tem a ver. E eu quero citar E não existe pudor nenhum em usar a palavra diácono quando é um nome masculino. É lamentável. E eu vou citar o reverendo B.T. Robertson, século XIX, ele fala o seguinte, não há uma única passagem em que a palavra diácono seja usada para designar um oficial da igreja onde haja qualquer indicação de que esse diácono não era um pregador. Tá? Só para a gente poder entender um pouco dessas evidências que a gente está tentando resgatar, tá? Em relação a isso aí. Ok? Então, para a gente deixar claro que se concorda em relação a essa pesquisa, tá? Em que Paulo usava esse termo para dar título, chamou Timóteo de diáconos,
chamou ele mesmo, só que os tradutores optam, quando o sujeito é masculino, em traduzir... a palavra ministro, exatamente, diácono. Mas como você tem uma mulher, aí usa uma serva. Então, eu acho assim que numa pesquisa superficial, dá para você perceber, na verdade, uma tendência que existe, que não é de agora, tá? É uma tendência no pós-reforma muito forte, tá? Em relação a isso, já que até a reforma sempre se reconheceu, na realidade, ela como exercendo funções. E o que eu acho interessante é que quando você lê os pais da igreja, que eram da língua grega, eram nativos dessa língua, eles não tiveram dificuldade nenhuma em entender o que esse texto está dizendo. Agora, nós ocidentais, que estamos num distanciamento de 2000 anos, olhamos e, por alguma maneira, a gente tem um entendimento em que esses líderes não conheciam a própria língua e que nós, que estamos com esse distanciamento temporal, entendemos melhor que esses indivíduos que estavam muito perto lá. Tá? Então, só para fechar um pouco esse ponto e dizer o seguinte, eu citei patrono no versículo 2, que era um título atribuído à febre Próstates, tá? Que era alguém que bancava financeiramente. Era um tipo de um mecenato. Tá? Ele apoiava economicamente ministérios, ajudava as pessoas. O sentido, na verdade, quando diz e ajudou a muitos, financeiramente. Por isso que as traduções nacionais deveriam pensar em opções como patrona ou benfeitora como traduções mais próximas e trabalhar até com nota de rodapé, podendo indicar isso que não tem sido sequer feito. Então, são algumas observações em relação a isso e dizer o que eu já disse lá atrás, tá? Que se você estabelecer próteses como benfeitora econômica ou patrona econômica, não há como você bancar uma tradução, aquela que serve ou de serva, porque um exclui o outro, ok? E essa opção, inclusive, de não trabalhar com essas notas de rodapé, ela já está maculada, né? Já está manchada exatamente com essa ideologia que está por trás exatamente dessas traduções. E quando, então, professor, quando a gente vai agora então para o 7, eu acho uma questão introdutória importante a dizer, que Júnia, a tradução do nome, na verdade, tá? Que é um nome feminino, isso aí, tradicionalmente, sempre se aceitou como nome feminino até 1298, para ser mais específico, sempre se adotou como nome feminino. E aí poderia... O problema é que são nomes latinos, que são vertidos para o grego, e aí são vertidos numa época que o grego são todas letras maiúsculas, e aí é só a partir do ano 900 que vai entrar acentuações. Que aí poderia variar para Júnior ou Júnias, só que no latim sempre se aparecia a forma Júnia. Tá? E não se tem uma única evidência da forma masculina para esse nome. Tá? Com exceção do Piper e do Gruden, que acharam o Epifânio citando isso como nome masculino, mas citando Prisca também. Esse é do século IV. Né? Mas aí já está meio tendencioso também, porque uma vez que ele cita Prisca, que evidentemente é um nome feminino, também como nome masculino, então ele cai um pouco em descrédito nessa... E aí o Piper e o Gruden, pelo visto, estavam tão desesperados atrás de uma fonte que usaram essa fonte. E acharam uma, né? Uma. Que é a única ocorrência. E aí o que ocorre? Lá no papado do Constantino... me fugiu até o nome do Papa agora, o oitavo, Bonifácio VIII, tá? Que era um indivíduo que enclausurou todas as freiras, mandou deixá-las presas nos conventos, que tinham uma postura totalmente misógina, né? Tá? E aí surge uma mentalidade nesse período. Já que se definiu que era uma mulher, não era possível, porque a complementação do versículo diz que Andrônico e Júnia eram apóstolos, ou estavam contados entre os apóstolos. O A.T. Robertson diz que o termo, né, quer dizer contado entre. Tá?
Ele chega a esse ponto, na verdade. Então, como nunca houve questionamento à segunda parte do versículo, e sim passou-se a questionar a partir do terceiro século, que se era uma mulher, mas o questionamento surgiu por quê? Porque na mentalidade medieval não era possível uma mulher ter um título de apóstolo. E aí apareceu pela primeira vez, tá? Alguns dão a Egídio, na verdade, o primeiro a citar como nome masculino. E aí começa a surgir, então, pela primeira vez, a forma latina masculina, Júnias. Tá? E aí isso só se ganhou espaço mais abrangente, tá? A partir do início do século XX, que perdurou nas traduções inglesas até os anos 70, aonde de repente eles passam, na verdade, a abandonar essa postura. Agora, o curioso é você ver o argumento que se usa. Lá na Idade Média, eles falavam, uma mulher não pode ser apóstola. E esse foi o motivo, não foi um motivo exegético. Quando a Sociedade Mundial de Sociedades Bíblicas reuniu uma equipe de 5 eruditos para produzir comentários às variantes textuais do Novo Testamento, tá, do qual o Bruce Metzger encabeçou, na primeira edição de 72, eles mantêm o masculino. E em 92, se não me foge a memória, quando eles fizeram a revisão dessa obra, o Bruce Metzger comenta, porque eles resgatam o nome feminino. Ele comenta que o argumento usado pelos eruditos foi: não pode ser uma mulher porque é apóstola. Então a segunda parte do texto nunca foi problema. Tá? E o motivo, na década de 70 do século XX, foi o mesmo dos medievais. Não foi exegético. E de repente, ela que estava como homem em 72, em 92 vira mulher de novo. E ninguém dá uma nota, tá, nessa obra de variantes, tá, para poder justificar isso. Agora, o mais impressionante disso, professor, que a Sociedade Bíblica Brasileira, ela publicou essa obra agora na 5ª edição. E a nota original tem 2 parágrafos. E só que na edição brasileira entrou um parágrafo novo entre o primeiro e o segundo, traçando uma argumentação para poder justificar a questão, tá, do masculino aí. O que eu acho curioso em tudo isso aí é que os tradutores nacionais, eu acho impossível eles não saberem que Júnias é um nome masculino. Mas a forma em que as notas de rodapé tratam com isso aí, nas Bíblias de Estudo, é que Júnias é um nome feminino. Tá? E o que eu tenho para dizer é o seguinte, só 3 traduções nacionais trazem Júnia. E a restante das traduções trazem Júnias. No mercado americano, isso inverteu, porque se entendeu que Júnias é nome de homem, não nome de mulher. Eu costumo dizer o seguinte, falando da FEB ainda, que se a FEB pudesse ler as traduções nacionais, ou as traduções modernas, ela teria agradecido aos tradutores por não ter ela transformado em homem, assim como fizeram com Júnia e Ninfa, que virou Ninfas em algumas traduções, que é um nome masculino também. Tá? Então, essa é a realidade em relação a isso aí, que se estabeleceu desde os primórdios que era uma mulher. E aí, os motivos que levou a mudar para o nome de homem foi porque era uma apóstola. Tá? Então aqui a gente tem 2 problemas históricos aí em relação a essas traduções. O primeiro problema é em relação ao nome, que aí se masculinizou esse nome, que originalmente é o nome feminino, só que aí eles criaram um outro problema, que é em relação ao apóstolo. Na verdade, o primeiro problema foi em relação a isso, né? Júnia é um nome feminino, e como ela pode ser uma apóstola? E aí se masculiniza o nome. E alguns vão argumentar, quando hoje se compreende, né, dentro desse processo histórico, documental, de que ela era de fato uma mulher, aí se muda o foco para interpretar de uma forma diferente esse conhecido entre os apóstolos, que ao invés de aquele que seria contado entre os apóstolos, estaria no mesmo
âmbito ali dos apóstolos, vamos dizer, no grupo dos apóstolos, é aquele que era conhecido, ou conhecida, nesse caso, pelos apóstolos. Porque as evidências, elas tornam meio que indefensável a ideia de que Júnia seria homem. Você percebe, a não ser por essa fonte aí, as fontes mais antigas, até o século X, século XI, não se vê fazendo menção a Júnia como sendo homem, com exceção dessa, mas que ela acaba tendo problema. Então, por exemplo, na homilia 31 do João Crisóstomo, ele vai dizer o seguinte, ó como é grande a devoção desta mulher que foi considerada digna do título de apóstola. Isso entre outros. Mencionou Teodoro de Ciro, Hipólito de Roma, Jerônimo, vários outros que vão nesse sentido. Então fica meio indefensável. Agora, essa segunda parte, né, que é conhecida entre os apóstolos, que não era um problema anteriormente, até que se comprova realmente que Júnia é um nome feminino, passa agora a ser um problema. Só que quando você pega a interpretação que se faz disso ao longo de toda a história da patrística, seja do período antigo ou período medieval, principalmente ali até o século IX, século X, você não vê esse tipo de questionamento, né? De que isso poderia ser interpretado ou notável ou conhecida entre os apóstolos, mas realmente aquela que é contada, né? Junta é contada com o grupo apostólico. O interessante é a gente pensar que, a partir do momento em que, no século XX, se resolveu a questão, e aí essas obras de variantes textuais, né, que são os comentários textuais do Novo Testamento grego, né, encabeçado pelo Bruce Metzger, se resolveu essa questão, na virada do século, a partir do ano 2000, alguns eruditos voltaram, na verdade, a atenção para a segunda parte do versículo. Então, o Daniel Wallace, tá, e o Borer, na verdade, escreveram uma obra tentando evidenciar que a melhor tradução, então, não seria contada entre, né? Não seria notável entre, mas sim reconhecida, na realidade. E aí eles produziram essa obra, e o curioso é que a ESV, que eu acabei de citar aqui, a Bíblia Americana, é a primeira que adota essa tradução. Hoje, cerca de talvez entre essas 50, perto de 50 traduções americanas, umas 10 adotam. A NET, tá? Tem outras que adotam essa tradução. E aí eles usam argumentos, né? Que eles trabalham com o conceito inclusivo. O conceito inclusivo é quando ela está dentro do apóstolo. E o exclusivo é quando ela está contada fora. Tá? E aí eles são exclusivistas nesse sentido e tentam argumentar. E eles usam, na verdade, textos, tá, apócrifos do grego para poder mostrar esse mesmo tipo de expressão, para poder provar. E eles lançam, na verdade, isso. E se não me foge a memória, a NAA é a primeira tradução que adota isso. E se não me foge a memória, a NVI, tá, na sua última, tá, agora atualização, no 23, ela passa a adotar também. O curioso, que já faz 20 anos que essa tese foi publicada, e que na primeira década da publicação dessa tese, teve 3 grandes eruditos que escreveram obras rebatendo isso aí, tá, de forma avassaladora. O Elton, tá, Epp, ele escreve uma obra especificamente de 150 páginas sobre Júnia, e ele mostra as evidências textuais, questão histórica, e mostra que sequer a tese do Wallace arranha, tá, por não ter base. E depois o Richard Bauckham, tá, o inglês, ele faz também um rebate a isso aí. Tá? E por último, a Linda Belleville, que faz uma obra avassaladora, rebatendo a tese deles, e que deixa tudo em frangalhos. Mas parece que para algumas tendências no meio das sociedades bíblicas, isso não teve peso, porque eles se agarraram a alguma âncora,
que se opõe, na verdade, em que uma mulher historicamente foi reconhecida como apóstola junto com seu marido. Não precisa necessariamente ser o grupo dos 12, tá? Porque a gente tem outras pessoas que não fazem parte do grupo dos 12 sendo chamadas de apóstola, em evidência. Agora, o curioso de tudo isso é que a Bíblia Linguagem hoje traduz esse versículo como apóstola, tá? Que eles eram apóstolos, traduz dessa maneira. Tá? Mas no Brasil, essas novas traduções estão se agarrando nessa âncora. E a Sociedade Bíblica fez o desfavor de fazer uma adição no seu livro Variantes Textuais, que eu já citei aqui, tentando alavancar ainda um pouco toda essa questão em cima da obra. Mas é uma obra altamente irrebatível. No meu site, paleortodoxo.com, tem os artigos do Eldon Epp e do Richard Bauckham traduzidos, tá? Traduzidos que você pode acessar e ver todos os argumentos. E de todos os paralelos que eles tentaram utilizar, eles usaram uma citação do Salmo de Salomão 2, versículo 6, e aí é demonstrado por esses eruditos que foi o único que sobrou, tá? Porque o resto foi tudo esfarrapado. Não é um paralelo adequado, porque no texto grego, a preposição en, que inicia essa segunda parte, ela está ausente do texto, na verdade, que eles usam. E eles sequer vieram à tona para responder às críticas. Tá? Então, é complexa essa questão. O Richard Bauckham, ele é muito mais enfático, ele fala o seguinte, que de forma alguma essa tese se sustenta. E o interessante é que a sociedade bíblica brasileira já abraçou. Tá? E eu não duvido que nos próximos anos mais e mais traduções da sociedade bíblica possam vir, na linha das Almeidas principalmente, trazendo que eram reconhecidas pelos apóstolos. Mas o interessante, se você pegar a primeiro termo, né, tá, grego, e você procurar no Novo Testamento a forma que ele é traduzido, você vai perceber que ele é traduzido como notável, tá? Não como reconhecido. Então a gente tem um probleminha aí, tá, que tem muito a ver com pressupostos em lidar com a questão de mulheres serem reconhecidas na própria Escritura com funções eclesiásticas. Bom, professor, nós teríamos aqui muito mais para abordar ainda em relação a essa questão, mas o nosso tempo aqui ele já se foi, né? Apenas fechando então essa questão, nós percebemos que tanto numa análise teológica quanto numa análise hermenêutica ou uma análise histórica, ela se feita sem esse viés ideológico, favorece essa perspectiva igualitária em relação não só à essência em si, à dignidade, ao parâmetro de dignidade, mas também em relação às funções dentro da igreja. Aqui tanto Febe é vista como ministra ou diaconisa, como Júnia é compreendida ao longo de toda a história como apóstola, a não ser num determinado momento em que se começa a mudar essa questão. Mas eu gostaria de deixar aberto para o senhor fazer aí as últimas considerações, né, em relação a esse bate-papo, essa conversa que a gente teve, e aí já anunciando, né, que futuramente nós estaremos de volta para falar um pouquinho mais sobre essa questão do papel da mulher na igreja primitiva, voltado ali para o texto de Paulo a Timóteo, que parece, né, mandar as mulheres ali ficarem quietas dentro da igreja, né? Mas enfim, fica à vontade aí, professor, para fazer essas últimas considerações. Olha, a gente tem um curso, a gente terminou agora um curso sobre o Ministério Feminino pela Secretaria de Educação da Quadrangular, tá? E trabalhamos durante 5 meses esses temas. E está andando um projeto agora de uma obra para ser publicada ano que vem pela editora Quadrangular, se for possível, né? Tá? Sobre esses pontos, e alguns desses temas, tá? Que a gente quer trazer isso, na verdade, já que o mercado nacional está tão carente. De qualquer maneira, aqueles que tiverem interesse em ampliar um pouco a visão sobre tudo que foi falado aqui, vocês podem visitar o meu site, que é o paleortodoxo.com, e lá você procurar por Ministério Feminino, né? Tá? Ou a referência, né, Romanos 16, versículo 1 e 2, ou versículo 7,
você vai encontrar muito desses materiais lá. E o nosso objetivo é poder, na verdade, trazer esse tipo de argumentos, porque aqueles que discordam de tudo que foi falado aqui, pelo menos deveriam ter o trabalho de pesquisar, investigar as fontes que foram fornecidas aqui e produzir, pelo menos, uma tentativa de refutação, tá? À luz de tudo que é colocado. Que é muito simples dizer, falar, não concordo com você. Mas precisa apresentar as bases para a refutação. Porque é importante entender o seguinte, às vezes os complementaristas gostam de chamar quem defende o igualitarismo de teólogos feministas, tá? Que é um termo pejorativo, né? Que você está querendo atacar mais o argumentador do que o argumento em si. Mas é importante destacar que se você pegar a lista, tá, dos eruditos hoje que defendem a questão do igualitarismo do Ministério Feminino, em que alguns gostam de chamar de mutualismo, né? Aqui é um termo que está ganhando mais força. Tá? Todos eles creem na Bíblia como palavra de Deus inspirada, creem na inspiração divina. E o que a gente entende, na verdade, é que não podemos ser dogmáticos e fechar em cima de texto de forma intransigente, como se a interpretação desses textos pelos complementaristas fosse a única opção interpretativa. Não é, e a gente está tentando mostrar isso, e material, tá, disponível no mundo da fala inglesa tem de calhamaço para poder lidar com isso. Basta se interessar em pesquisar o tema. É isso aí. Então, gente, nós ficamos por aqui. Como eu disse, teremos muito ainda para falar a esse respeito. Existem vários teólogos em que nós baseamos várias obras importantes aqui. É claro que um pouco mais de uma hora aqui de conversa não dá para abordar em todos os detalhes, mas como o professor Antônio disse, nesse curso de Ministério Feminino, isso é analisado com um pouco mais de minúcias, um pouco mais de tranquilidade, de calma, com um pouco mais de detalhe. Então fica aqui o meu agradecimento, professor, pelo bate-papo e agradecer a vocês que nos acompanharam aqui. Um abraço a todos e até uma próxima oportunidade.